capítulo 7 do Apocalipse. O capítulo 7, tudo aquilo que é narrado nesse capítulo, está entre a abertura do 6º selo e do 7º selo. Se o 7º selo é o último, e ele vai trazer uma expectativa tão grande no céu, que haverá um silêncio de meia hora. Mas isso é o primeiro versículo do capítulo 8, como vocês podem perceber. Ainda não chegou ao final da revelação do plano de Deus para a história dos homens. Essa última revelação será tão bombástica, tão impressionante, e tocará tanto os eleitos, que provocará um silêncio de meia hora. Nós sabemos que o silêncio, em certas ocasiões, é sinal de espanto, de ansiedade, de expectativa. Expectativa feliz, porque a história dos homens está sob a chancela do Cordeiro. Mas é uma história que, lamentavelmente, traz desgraça. E já vimos as desgraças que os 3 cavaleiros do Apocalipse trouxeram: fome, peste, guerra, morte, etc. Mas o primeiro cavaleiro é a palavra de Deus. Tudo começa com a precedência, é do Senhor que tem as chaves da história. Se na história desgraças vão acontecer, misérias ainda vão se manifestar, as chaves da história estão nas mãos do Cordeiro. Terminamos o nosso vídeo anterior, nosso encontro anterior, no versículo 8º, que encerra aquela descrição dos 144 mil, o número dos eleitos. Nós já sabemos que é um número simbólico, e perceberemos agora por quê. Porque aquele número não pode ser interpretado ao pé da letra. Estamos no gênero literário chamado Apocalipse, e nesse gênero trabalha-se muito com simbolismos. Símbolo não somente de animais, de fenômenos que acontecem nos céus e na terra, mas também de números. O livro do Apocalipse utiliza números como símbolos: 7 cavaleiros, 7 cavalos, 7 selos, 7 igrejas do Apocalipse. Outro número muito caro é o número 10, sinal de plenitude. Outro número, sinal de totalidade, número sagrado é o 12. 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. Falamos isso exaustivamente no encontro anterior. O versículo que vamos estudar agora é a continuação do versículo 8. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Quem está escrevendo é o vidente, é São João apóstolo e evangelista. Depois de uma parte da visão, ele agora vê esta. A palavra grande, a expressão grande multidão, já indica, com o que vem depois, que ninguém podia contar, que o número 144 mil é simbólico. 144 mil se pode contar. Grande multidão, que ninguém podia contar, é uma realidade muito mais abrangente que 144 mil. É a multidão dos mártires cristãos em posse da felicidade celeste. Vamos dar uma olhada no versículo 14 desse mesmo capítulo 7. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes, e ele me disse: esses, evidentemente essa grande multidão, esses que integram essa grande multidão, são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então se trata de uma multidão que tombou, que ofereceu a sua vida, que foi sacrificada, que foi martirizada
por causa de Jesus. Pulemos para o capítulo 15, versículos de 2 a 4, para consolidarmos essa nossa convicção. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores, outro adjetivo para essa grande multidão, que haviam escapado à fera. Não tratamos ainda da fera, isso é coisa lá para o capítulo 12, a sua imagem e ao número do seu nome, já sabemos que é o número 666, mas vamos tratar disso no capítulo 13, conservavam-se de pé sobre este mar com as cítaras de Deus. Então, essa grande multidão são os vencedores, que são citados inúmeras vezes no decorrer do livro. Vestes brancas é uma imagem que já foi citada inúmeras vezes nos capítulos anteriores, só à guisa de repetição. São a expressão da santidade, da pureza, do esplendor e aqui da transfiguração. Lembrem-se que no monte, que a tradição chama de Tabor, as vestes de nosso Senhor Jesus Cristo ficaram brancas, com uma brancura jamais vista na terra. Palmas, aqui a gente tem que remontar a mentalidade antiga, é o símbolo do triunfo. Essas palmas elas eram entregues de duas maneiras para o vencedor. Por exemplo, para o atleta que corria. Naquela época não havia medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze. Colocava-se uma palma em forma de coroa, ou então a palma era entregue mesmo, a parte daquela planta, para o vencedor. E ele fazia o que hoje nós entendemos de corrida olímpica, ao redor de uma praça, ali no lugar da disputa. Ele corria, o que é feito hoje quando um time ganha um título, né? Espero que o Brasil faça isso no final da Copa, a corrida olímpica ao redor do campo de futebol. É uma prática tão antiga que remonta aos gregos. As palmas, símbolo do triunfo. Versículo 10: e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Bradar em alta voz é específico de quem, típico de quem alcançou um resultado e prorrompe em sinal de vitória, de felicidade, para que todos ouçam. Quando um vencedor de uma disputa sobe no pódio, ele grita, como que a dizer: algo está dentro de mim, precisa ser colocado para fora. E eu faço gritando. É o jogador quando faz um gol, é o atleta depois que ultrapassa a linha de chegada. Bradavam em alta voz a salvação, e eles já estão de posse dela. O céu é a pátria dos salvos, dos eleitos, dos que alcançaram o triunfo. Esse Deus que está assentado no trono, evidentemente é Deus Pai, mas ele acrescenta: e do Cordeiro. O Cordeiro é Deus como Pai. No credo nós recitamos: ele está assentado à direita de Deus Pai. Esse Cordeiro é Jesus, enquanto aquele que foi sacrificado, o que tira o pecado do mundo, segundo João Batista, mas o Cordeiro que após a morte triunfou. No céu ele é descrito o Cordeiro que está de pé, sinal do triunfo, não está deitado, o sinal de quem está morto, está prostrado, está derrotado. O Cordeiro está imolado, está de pé. Não há grande explicação para o versículo 10. O brado é a Trindade, se bem que o Espírito Santo de Deus no versículo 10 não é citado.
A salvação é a iniciativa do Pai. Tanto Deus amou o mundo, diz Jesus, João 3,16, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. A salvação que o Pai opera é pelos merecimentos da paixão de Jesus. O título Cordeiro evoca aquela ideia do Antigo Testamento, precisamente no capítulo 12 do livro do Êxodo, a saída, a libertação, a salvação do cativeiro do povo depois de 430 anos, deve ser precedida por uma ceia pascal, na qual os hebreus vão comer a carne de um cordeiro sem mancha. E isso vem acompanhado de pão sem fermento, porque foi feito às pressas, e para fermentar o pão precisa de tempo. Não dá para fermentar, temos que fazer logo. Por isso que a missa, até hoje, a hóstia, ela é feita sem fermento. A Eucaristia, o corpo do Senhor que nós comemos, quando provamos, não tem gosto de pão de padaria, de pão fermentado. É pão sem fermento, é pão sem gosto. É pão com gosto de pão, mas pão que não é fermentado. E ervas amargas, para lembrar o sofrimento do povo nesses 430 anos. Somente para recordar a ideia de cordeiro, cordeiro imolado. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo. Então temos uma multidão que brada em alta voz, temos um trono, onde quem está sentado no centro é Deus Pai, à sua direita é Deus Filho. Os anciãos já sabemos quantos são 24, e os 4 animais, por que 4? Já sabemos. Quais são os animais? Já sabemos. E o que eles simbolizam? Também já sabemos. Se pararmos para explicar de novo, não vamos avançar nunca. Tudo isso já se encontra lá atrás. À medida em que a gente avança no livro, muita coisa, muita imagem que aparece é recorrente, já se encontra lá atrás. Prostravam-se de face em terra. Dom José, os anjos têm face? Os anjos são seres espirituais. Mas na visão, como também extraordinariamente aqui na terra, Deus Todo-Poderoso permite que eles se materializem. E temos alguns exemplos no Antigo Testamento. O livro de Tobias, Rafael. Os 3 anjos que apareceram a Abraão no carvalho de Mambré. Excepcionalmente os anjos se materializam. De qualquer maneira, nunca esqueçam, anjo em si não tem face, mas podem se materializar. E enquanto se materializam, assumem um formato humano. Então, São Miguel Arcanjo, a iconografia de São Miguel mostra uma pessoa parecida com um homem, com asas, evidentemente, com espada, etc., massacrando o dragão, com uma face de homem. Deus Todo-Poderoso pode permitir que essas criaturas angélicas, esses seres espirituais, se materializem. É o caso. E se prostraram diante do trono para adorar. Só diante de Deus é que a humanidade redimida curva os joelhos numa profunda ação de graças. Aqui temos uma belíssima liturgia de adoração a quem está sentado no trono e ao Cordeiro. Trata-se de uma adoração trinitária. O Pai é adorado com o Filho e com o Espírito Santo. Prova disso, na liturgia nós temos a bela jaculatória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças por vossa imensa glória. E mais na frente, com teu Filho Jesus Cristo. Adorar significa reconhecer que tal ser é seu Criador, é seu Senhor, é seu soberano, é seu protetor, é o Supremo, o que está acima de tudo e de todos, perante o qual nós reconhecemos sua grandeza, sua majestade e nos prostramos numa humilde e contínua
postura de submissão. Nesse sentido, só se adora a Deus. E o louvor continua. Depois do gesto de adoração, vem palavras. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Até as palavras dirigidas a Deus têm, na sua quantidade, um sentido. Enumere. Quantas são as expressões dirigidas a Deus? Amém, 1. Louvor, 2. Glória, 3. Sabedoria, 4. Ação de graças, 5. Honra, 6. Poder e força ao nosso Deus, 8. Não somente o número 7, mas também o número 8 tem um significado. O que significa o número 8 no Novo Testamento? Eternidade. Se 7 é plenitude, 7 mais 1 é eternidade. É o mais que a perfeição. E só existe um ser a quem se pode dizer é mais que perfeito. Deus é perfeito, mas o número 8 e 7 é o número da perfeição. 8 é mais que perfeito. Aliás, o número 8 aparece de uma forma muito sugestiva. Não só em Apocalipse 5:12, mas também na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 21. Agora vocês vão entender por que o sacrário, onde se encontra o Santíssimo Sacramento da paróquia de Santo Expedito e São Miguel Arcanjo, tem 8 lados. E porque a maioria dos batistérios, das pias batismais, tem 8 lados. Já pararam para perceber isso? Alguém chegou a contar quantos lados tem o sacrário da nossa paróquia? 8. Até vou fazer um convite, se alguém tem fotografia do seu tempo de batismo lá na pia batismal, vá lá no fundo do baú, nos alfarrábios, para ver se essa fotografia mostra para vocês a pia batismal da igreja antiga. Tem 8 lados. 8 lados. A da minha paróquia, quando eu fui batizado em Alagoas, tem 8 lados. O sacrário daqui tem 8 lados. Por quê? Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 19 a 21. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, gravem esse número, 8 se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Todos nós sabemos quantas pessoas se salvaram na arca de Noé. Noé e sua esposa, suas filhas e seus esposos. 8. 3 filhas com os respectivos esposos, 6, e mais Noé e a esposa. Agora vocês entendem por que 8 lados o sacrário de Santo Expedito e a pia batismal daqui onde se encontra. Não tem pia batismal do lado de lá. Ela é redonda? Bem, simbolicamente seria melhor se fosse de 8 lados, mas tudo bem. Então, vocês entendem por quê. Vamos agora a Apocalipse 5:12. Essas 8 louvações a Deus já apareceram em Apocalipse 5, versículo 12.
bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Então, é uma repetição. A palavra amém aqui, atenção, é a verdade. Quando dizemos amém, estamos dizendo é verdade. Amém aqui é o próprio Jesus Cristo, ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade para Deus, louvor para Deus, glória para Deus, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus. A expressão séculos dos séculos, ela significa eternidade. Não é que no céu vai ter século no sentido material do termo, porque século é o conjunto de 100 anos. E isso é tempo. Não existe tempo no céu, mas a eternidade. É claro que o Senhor é o Senhor do tempo. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas é uma expressão antiguíssima. O judeu, que talvez não tinha a consciência de eternidade, que é um conceito relativamente recente na história da revelação, para falar de eternidade, chama séculos dos séculos. Século a século, séculos dos séculos. Significa eternamente, por toda a eternidade. E de novo o amém. O versículo começa com amém e termina com amém. Ou seja, é verdade. Isso é digno de credibilidade. É a mais absoluta veracidade o que eu estou dizendo ou o que eu estou ouvindo. Versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Pode parecer até, pode causar espécie, que um dos anciãos que já se encontram na glória possa fazer uma pergunta dessa a um vidente que ainda está na terra. Será que eles não sabem? Estão fora de si? Há dois motivos para alguém fazer uma pergunta. O primeiro, ele pergunta porque quer saber. O segundo motivo, ele pergunta já sabendo, para saber se você sabe, ou levar você a saber. Portanto, o professor que domina o assunto, que faz a pergunta ao aluno, ao perguntar, não significa que o professor não sabe. Ele pergunta para ajudar o aluno a saber, ou para saber se o aluno sabe. Aqui estamos diante de uma pergunta catequética, de uma pergunta pedagógica, e aqueles que devem demonstrar se sabem ou não, ou para que eles saibam ou não, aqui não temos apenas o vidente, mas temos todos nós. Eu quero saber quem são esses vestidos de veste branca. Quem são esses? E a iniciativa por meio desses anciãos, que são quantos? 24. Esses, quem são e de onde vêm? É interessante como a Bíblia nunca trata quantos são. Alguém perguntou a Jesus: qual é o número dos que se salvam? Jesus não responde e diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentam e não conseguem. Jesus não diz isso. Aliás, responder a tal pergunta é satisfazer a uma curiosidade boba. O que é que isso vem acrescentar para nós saber? E mais ainda, em comparação com os que se condenam, ou vice-versa, francamente, a Bíblia, graças a Deus, não trata dessas minúcias. A Bíblia é sóbria, e quando o assunto diz respeito ao que não é essencial para a nossa salvação, ela sapientissimamente se omite. Respondi: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação.
lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu particularmente me comovo muito diante dessa descrição dos eventos. O que é a vida aqui na terra para o cristão, senão uma grande tribulação? Uma luta, primeiro, contra as nossas próprias tendências desregradas. É sono, é cansaço, é preocupação, é labor, é aperreio. São desafios dentro de casa. São problemas de relacionamento esposa e esposa, e ninguém diga que não é uma cruz pesada a vida matrimonial. Depois que vem o primeiro filho, aliás, já durante a gravidez, nem nasceu o menino. O pré-natal já vem acompanhado de uma série de cuidados, e vem as contrações, as cólicas, enfim, sim, e uma série de cuidados que, se não são observados, pode causar algum problema. A mínima preocupação da mulher grávida, ela já se sente mal, isso pode pôr em risco até a gravidez. Abortos voluntários acontecem tantas vezes, alguns dos quais depois de uma preocupação, de uma enfermidade. Nada garante que aquela gravidez vai redundar num parto normal, e à medida que chega a hora do parto, vem as preocupações, entrou em trabalho de parto, é uma angústia para todo mundo, para o médico, para a equipe médica na sala de operação, todo mundo fica apreensivo. Quando não surge uma preocupação, quando surge, todos nós já sabemos, não é? A mãe falece, o filho escapa, ou a mãe escapa, o filho morre, ou às vezes os dois falecem. É uma aventura cheia de insegurança. Depois vem educar a criança, amamentar a criança, que está exposta a tantos riscos, aquele corpinho inocente, que precisa de tanto cuidado, exposto a vírus, a bactérias, etc. Tantas dificuldades. Depois vem as questões morais, das traições, das patifarias, a própria tentação do demônio, os desafios de você conseguir um lugar ao sol, uma profissão, garantir o sustento, enfrentar no trabalho pessoas boas, maravilhosas, mas outras nem tanto. Enfim, o próprio drama da vida. E o cristão tem que atravessar essa grande tribulação. Eu me comovo com esse versículo. Por causa de Cristo, para ser fiel a Cristo. Em tudo isso, o discipulado de Cristo, obtido com tanta heroicidade, com tanta paciência, tantas quedas, tantas fraquezas, tantos pensamentos que sobressaltam o nosso coração, tanta vontade de ser santo, e em determinado momento as nossas quedas, as nossas misérias, cai, se levanta, se confessa. Depois de um certo tempo, na graça de Deus, vem o demônio e nos tira a vontade de rezar, de se confessar, nos afastamos da igreja, depois voltamos. Alguns mudam de religião, outros enveredam por caminhos tortuosos, e quando não somos nós, são aqueles que nós amamos. E quando esses problemas batem à nossa porta, quando vivemos cheios da graça de Deus, mas vem problemas de fora, verdadeiramente é uma grande tribulação. Ser santo não é fácil. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui, lembremos-nos do contexto trágico, imediato, da afirmação. A igreja de Jesus Cristo está sendo enormemente perseguida por Nero. Na década de 60, foi na década de 60, mas uma perseguição pontual apenas na cidade de Roma. Mas agora, com Diocleciano, nós temos uma perseguição em todo o império. São João certamente deve ter contemplado muitos dos seus coetâneos que foram assassinados há pouco tempo. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará,
A promessa continua no versículo 16, mas vamos esperar agora. Reparem como começa o versículo: por isso, eis a consequência da fidelidade. Eles na tribulação permaneceram fiéis ao Senhor. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, por favor, tiremos da nossa cabeça que essas vestes foram colocadas numa máquina de lavar e o sangue de Jesus lavou tudo. Não é isso. Isso quer dizer que eles fizeram uma experiência da autêntica conversão. Roupa suja, pecado. Roupa limpa, lavada com o sangue de Jesus, a experiência da conversão, da vida nova. Renunciaram ao pecado. Se essas suas roupas foram lavadas, isso supõe que antes elas foram sujas. E como se suja uma roupa, que é símbolo da graça que Deus nos dá, com o batismo, o pecado. Ora, qual é a única maneira de lavar a nossa alma quando a poluímos, quando a sujamos com o pecado? A experiência com a misericórdia de Deus. A primeira experiência é o batismo. Acabamos de citar a primeira carta de São Pedro. Todos os pagãos com o batismo fazem uma experiência da purificação pelo sangue de Cristo, que lava todas as suas faltas na hora em que são batizados, com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, após o batismo deixa as vestes brancas, alvejadas, purificadas. Mas após o batismo nós podemos cair, e de fato caímos. E agora, como lavar de novo essa veste que foi lavada, que foi limpa no batismo e que agora pelo nosso pecado voltou a ficar suja? De novo a misericórdia de Cristo, ordinariamente no sacramento da confissão. No sacramento da confissão, o sangue de Cristo lava, purifica, alveja, restitui a brancura do dia do batismo, essa veste. Por isso estão diante do trono. Expliquemos dia e noite. De novo, séculos dos séculos. É uma expressão que não pode ser interpretada ao pé da letra, porque não se aplica literalmente para a eternidade. Na eternidade não há um antes e um depois. Logo não há o tempo. Logo não se pode falar de segundos, de minutos, de horas, de meses, de anos e muito menos de séculos. Da mesma forma, dia e noite. Dia e noite significa simplesmente sempre, sem interrupção e para sempre. Deus estenderá a sua tenda sobre eles. De novo, o Apocalipse vai falar de muralhas. O céu tem muralhas, o céu tem portas, o céu tem tenda, o céu tem um templo. Todas imagens, porque se não usarmos as imagens, não vamos ter uma noção, pelo menos imperfeita, do céu. Se São Paulo diz, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Ora, se nossos olhos nunca viram, se nossos ouvidos nunca ouviram, como é que nós vamos imaginar o céu? A partir de imagens obtidas pela nossa experiência. Ah, mas Dom José, aqui no Distrito Federal, aqui no Brasil, não se fala muito de tenda, a não ser quando os jovens vão acampar, certo? Mas São João está contextualizado. São João viveu numa época em que havia muitas tribos nômades. João viveu numa época em que havia cidades e lugares afastados das cidades. As tendas até hoje são usadas nos países orientais e, se não me engano, norte da África. Pensemos no deserto do Saara. Os nômades que saem de um canto para o outro, para dormir, eles têm que armar tendas, ou seja, morada provisória. Aqui é transposta para a eternidade essa ideia humana, frugal, imperfeita, do lugar onde Deus habita. Esse é o sentido da tenda. Vivem em Deus,
e habitam assim a sua bem-aventurança, inteiramente livres de angústia, inquietação e necessidade. Volte, por favor, o anterior. Não terão fome, nem sede, nem o sol, o calor algum os abrasarão. E aqui a gente exulta de alegria. No céu não vai haver sofrimento, não vai haver preocupação, não vai haver o mínimo vestígio de agressão à minha constituição psicossomática. Se hoje eu sinto dor, não vou sentir mais. Se eu sinto apreensão, não sentirei mais. Não sentirei saudade, não sentirei inquietação, não perderei o meu sono. Aliás, eu me pergunto, qual é o sentido de dormir no céu? Se dormir é a consequência da necessidade do corpo que diz, eu estou cansado, porque eu gastei minhas forças, portanto me cansei. Mas do José, como é que entra na cabeça que no céu a gente não vai dormir? Não, também não entra na minha não. Não entra. Por favor, eu só estou querendo fazer uma análise fisiológica, vamos chamar médica, do fenômeno do sono. Que, aliás, aqui para nós é uma pequena morte. Digam se não é. Quem está morto, como é que pode se defender? Chega um ladrão dentro de casa, está completamente indefeso. Está entregue, está à mercê de tudo e de todos. Se uma pessoa quiser chegar e com um travesseiro matar por asfixia, é uma coisa muito fácil. Pois bem, então eu me pergunto, se o sono é fruto de uma reclamação do corpo, eu estou cansado, preciso refazer minhas forças, qual é o sentido? De qualquer maneira, quem viver verá. Espero que todos nós lá no céu perceberemos logo ao entrarmos no céu. Tomara que todos nós, eu particularmente acho que não vejo sentido algum dormir. Agora, se alguém disser, a maneira humana, mas o corpo vai aguentar viver acordado sempre? Estamos na eternidade, onde não vai haver dor, onde não vai haver fome. Se não vai haver fome, isso quer dizer que o organismo não precisa repor as calorias. Isso quer dizer que o organismo também não vai precisar se alimentar, se bem que nosso Senhor Jesus Cristo quis comer, não precisou comer o seu corpo ressuscitado, peixe às margens do mar da Galileia. Comeu não por necessidade. Todavia, se o corpo de Jesus comeu, o nosso também, se desejar, poderá comer. Mas eu pergunto qual é a necessidade. Mas essas perguntas, desculpem, bobas, não vêm ao caso. Porque nós não devemos ultrapassar a sobriedade do que a Bíblia diz a respeito da glória. Não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. No sábado passado, volta a questão da criança. Padre Francisco, eu lá em Alagoas, no céu vai ter algodão doce? Eu não tenho condições de dizer que não. Por outro lado, se essa criança, se tiver algodão doce no céu, na glória, a criança vai comer não por fome. Atenção, a palavra de Deus é clara, não terão fome. Ô Dom José, e depois de comer algodão doce, que é doce e provoca sede, a criança vai precisar de água? A Bíblia diz, não terão fome nem sede. Se ela tomar, não será por necessidade, nem será porque comeu algodão doce. Mas não entra na cabeça um médico, que diz, para um médico, que uma pessoa que come algodão doce não tenha sede. Aqui, mas o céu é outra coisa, são outros 500. Deixemos o algodão doce para lá. Fiquemos com, não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Se não tem sol, então não vai ter suor. Se não tem suor, então não vai ter quentura. Perguntas até permitidas, mas eu não vou responder nenhuma delas porque a Bíblia não responde. Passemos adiante. Nunca mais terão fome nem sede. Essa imagem é tirada de Isaías 49, versículo 10. Não vamos citá-la agora, mais na frente. É quase uma repetição, uma citação literal. A criatura se encontra totalmente a si mesma no Criador e no seu amor,
e experimenta a realização de todos os desejos que tinham ficado insatisfeitos até agora. Desejos legítimos, por favor. Desejos legítimos, não desejos pecaminosos, perturbados, inclinados ao pecado. E aqui, cada um de nós que tem desejos legítimos não realizados, vai fazer a experiência dessa realização. O homem realizado plenamente. E essa realização só pode ser de Deus, a partir de Deus e em Deus. Parece que tem a citação de Isaías 49:10. Isso. Reparem, é quase uma citação literal. São João, profundo conhecedor do Antigo Testamento, cita essa profecia. Não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não os castigarão, porque aquele que tem piedade deles os guiará e os conduzirá às fontes. Imagem que também lembra o começo do Salmo 22, do bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o mal eu não temerei, porque o Senhor me faz repousar em verdes prados, em relvas verdejantes, e habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. Todas essas ideias veterotestamentárias batem, por assim dizer, com a visão de São João, que ao escrever quase que reproduz o que ele já sabia do Antigo Testamento. E o motivo para que ninguém sinta fome, nem sede, nem calor, nem nenhum tipo de tristeza, etc., é o Cordeiro que está no meio do trono, que será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Cordeiro no meio do trono, atenção, ora o Cordeiro está sentado à direita do Pai, ora está no meio do trono, mas nós sabemos que o trono é de Deus Pai. Essa confusão, na verdade, não é confusão. Eu e o Pai somos um. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Veremos o Pai na pessoa do Filho. Onde está o Pai, está também o Filho. E onde estão o Pai e o Filho, está o Espírito Santo. O Cordeiro no meio do trono. A imagem, reparem que essa afirmação, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, é tirada do Salmo 22, que eu citei ainda há pouco. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho segundo João, usa essa imagem do bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu as conduzo e elas ouvem a minha voz. De novo, essa imagem recorrente. Fonte das águas vivas, a água viva é o próprio Espírito Santo. A água, símbolo do Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Jesus fala de fonte de água viva, ele está falando também de si. Vejamos, por exemplo, o diálogo de Jesus com a samaritana. Dá-me de beber. Ah, se você soubesse dessa água que eu tenho para dar para você, você jamais teria sede. João capítulo 4. Senhor, dá-me de beber para que eu não venha mais a essa fonte. E Jesus ajuda a samaritana a descobrir que essa fonte da água viva é o próprio Jesus Cristo. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Também, particularmente, isso me comove. Não há mais razão para chorar. Dom José, nem choro de felicidade. Na verdade, o choro de felicidade é essencialmente diferente de qualquer outro tipo de choro. Porque o choro de felicidade traduz uma realização. Já o choro, qualquer outro choro, choro de sono, choro de fome, choro de raiva, choro disso, choro daquilo outro, é choro de carência. Choro que traduz uma necessidade. Choro de raiva. Faltou a minha paz. Então eu senti tanta raiva que chorei. Choro da criança que está com fome, que está com sede, que está doente, que está isso, que está... É carência, choro de carência. Aqui não há carência, não há carência nenhuma. Então Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Aqui, essa lágrima que nós temos que vislumbrar é a lágrima que traduz qualquer tipo de carência. Não é lágrima de felicidade. Ah, eu queria chorar de felicidade no céu. Não
penso que isso seja incompatível com essa afirmação. Porque choro de felicidade é tradução, expressão, manifestação de uma plenitude. Eu estou cheio de felicidade, por isso eu choro. É diferente. Muito bem. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Explicação? Imagem que recorrerá em Apocalipse 21:4. Olha que bonito. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. De novo 4. Mas a gente vai ver ainda quando estiver lá em 2017, quando chegarmos ao Apocalipse capítulo 21, né? 2017, enxugará toda lágrima de seus olhos. Lágrima que traduz carência. Já não haverá morte, nem minha, nem das pessoas. Por que não haverá morte? Porque ninguém vai envelhecer. Porque ninguém vai adoecer. Porque ninguém vai ser assassinado. O corpo do ressuscitado não morre jamais. E os corpos dos que vão ressuscitar para o céu não envelhecerão, não morrerão, não adoecerão, não experimentarão qualquer mudança. Por isso a morte vai ser distinta. Nem luto, que é aquela condição de tristeza de quem está vivo por causa da morte de quem partiu. Nem grito, grito de dor, grito de lamento, grito de raiva, grito de indignação, nem dor, porque passou a primeira condição. Primeira condição significa a nossa condição enquanto peregrinamos nesta terra, até a morte, quando estamos sujeitos a tudo isso. No céu não vai haver nada disso. A consolação eterna. Meu Deus do céu, consolados. Depois de tantas lágrimas derramadas, ser consolado para sempre. A superação de toda situação dolorosa. A extinção definitiva do sofrimento. E a absoluta serenidade e paz que jamais cessarão. Eu quero crer que São João, depois que viu tudo isso, e certamente já estava em idade avançada, depois de contemplar isso, acho que a vontade dele é: qual é o sentido de estar aqui? Meu Deus. Eu quero agora, olhando nos olhos de quem está me acompanhando pela internet, eu pediria que você refletisse bem sobre a reação que você está tendo, teve ou vai ter diante da proximidade da morte de uma pessoa querida. É legítimo derramar lágrimas diante da possibilidade da partida de um ente querido. Mas pense nisso também. E leve essa pessoa que está partindo a ter essa consciência de que ele vai deixar essa vida, mas vai experimentar uma infinitamente melhor, com essas qualidades, com essas prerrogativas. É perfeitamente compreensível, plausível, a dor de alguém que muito amou fulano ou fulana que está partindo. Não está partindo para desaparecer, não. Está partindo para experimentar, se deixar essa vida em estado de graça. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus vai consolar eternamente aqueles que se encontrarem consigo, sem dor, sem tristeza, sem aflição, sem angústia, sem calor, sem privação, consolação eterna, superação de toda situação dolorosa, de toda amargura, e isso para sempre. Então, no próximo encontro, começaremos o capítulo 8º, e vai começar com um silêncio de meia hora. Eu duvido que tenha algum brasileiro por perto. Estou brincando, é brincadeira. Boa noite.